Muy buenos días o buenas tardes, Boa tarde amados amigos y hermanos presentes, aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes iglesias en e também diferentes aos ministros e igrejas la bendición de Cristo, el em ángel del diferentes pacto, nações. Que sean as sobre bênçãos de todos Cristo, o anjo do ustedes pacto, y estejam sobre mí también, sobre todos en vocês el e nombre também del sobre mim. Señor Jesucristo. No nome do Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Como les informó el reverendo José Benjamín Como Pérez, o reverendo José Benjamin Pérez lhes Ayer informou, partió nuestro amado hermano ontem partiu y o amigo nosso irmão amado Humberto Pérez e amigo Ortiz, Humberto Pérez Ortiz. pasó a descansar al paraíso, la sexta Passou a dimensión. descansar no paraíso, na sexta Dios le dimensão. llamó, Deus o concluyó chamou, sus labores en la tierra, pois ele concluiu os seus trabalhos y aqui na aunque terra. no lo veamos físicamente E embora não presente, vejamos Él fisicamente, está viéndonos a nosotros, ele está nos vendo escuchando e está ouvindo todo lo que se habla, tudo que se canta fala aqui, y se predica o que se canta aquí. e o que se Por prega aqui. tanto, Él está Portanto, feliz ele mirando está hacia acá, feliz olhando de lá, a su familia, vendo y aqui a todos sua los hermanos família reunidos e todos os irmãos esta reunidos ocasión aqui nesta ocasião y en todas las demás ocasiones también. e também em todas as demais El ocasiões. apóstol Pablo escribió O apóstolo en Paulo, Primera de Tesalonicenses, na capítulo primeira carta 4, aos Tessalonicenses, no capítulo acerca 4, de las personas ele escreveu a respeito das creyentes en pessoas Cristo crentes que em parten de Cristo esta tierra, que partem desta terra. las palabras de consuelo que dice E estas são palavras de consolo, capítulo 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso onde ele nos 3 diz, en adelante. primeira carta aos Tessalonicenses, Tampoco capítulo 4, queremos, hermanos, a partir do versículo que 13. ignoréis Tampouco, irmãos, acerca queremos que de los que ignoreis duermen, a respeito daqueles que dormem, para que no os para que entristezcais vós não vos como entristeçais, los otros, como aqueles tienen esperança. que não têm esperança. porque si creemos que Porque Jesús se nós cremos que Jesus morreu murió y resucitó, e ressuscitou, así también traerá assim Dios também con Jesús Deus a trará los que com durmieron Jesus en él. todos os que dormiram Por lo cual nele. os decimos esto en Pelo palabra qual vos del dizemos Señor, isto, por que palavra do Senhor, nosotros que nós os que vivemos, que habremos quedado que hasta la tenhamos venida del ficado Señor, até a vinda do Senhor, no precederemos não a los precederemos que durmieron, aos que dormiram, porque el Señor mismo porque con o voz mesmo de Senhor, mando, com voz de alarido, arcángel com voz de y con arcanjo trompeta de e Dios, com trombeta de Deus, descenderá del cielo, descerá do céu, y los muertos en e os Cristo mortos em Cristo resucitarán ressuscitarão primeiro. primero. Luego nosotros los que Depois, vivimos, nós, los que hayamos os que quedado, vivemos, seremos os que tenhamos arrebatados ficado, juntamente seremos con ellos arrebatados juntamente com nubes eles para recibir al Señor nas en el nuvens, aire, y así para recebermos estaremos ao siempre Senhor nos ares. con el Señor, E assim estaremos Portanto, sempre com o Senhor. alentaos los unos a los otros. Portanto, consolai-vos estas uns aos palavras. outros com estas palavras. Estas son las palabras E estas são as más palavras alentadoras mais alentadoras que el apóstol Pablo que o apóstolo Paulo dirige a toda dirige persona a y toda pessoa familia e a toda família que tiene que tenha un familiar algum membro da família que parte de esta tierra que parta desta y terra es un creyente en e que Cristo. seja um crente em Cristo, Está vivo pois está en vivo otra dimensión, em outra dimensão, en cuerpo angelical, num corpo angelical, cuerpo teofánico, num corpo teofânico, espiritual, corpo espiritual, igual al cuerpo semelhante de los ao ángeles. corpo dos anjos. Por eso el apóstol Pablo nos dice, E por isso o apóstolo São Paulo nos diz: sed consolados consolai-vos uns aos los outros unos a los otros con estas palabras. com estas palavras.
en lo profundo de nuestra alma, e nós estamos agradecidos a Deus estamos agradecidos a Dios desde o profundo da porque nossa lo alma, tiene descansando en el porque o paraíso tem descansando no desde paraíso. E de pueden lá, ver ele pode hacia acá. olhar e ver aqui. Así es que nuestro hermano De modo que o nosso irmão Humberto Humberto Pérez Pérez está descansando, está de las labores descansando terrenales allá dos seus trabalhos en la terrenos. sexta dimensión E lá na sexta y dimensão, regresará con Cristo en su segunda venida de lá para recibir voltará el com cuerpo Cristo na sua segunda resucitado, vinda un cuerpo para receber eterno, o seu tal corpo incorruptible, ressuscitado, um como el que corpo tiene eterno, Jesucristo. imortal, Y incorruptível cuando e glorificado nosotros como veamos o que Jesus Cristo tem. a nuestros familiares E quando queridos nós que han vejamos partido, aos creyentes nossos en familiares Cristo, queridos los veamos resucitados, que partiram, entonces crentes em Cristo, nosotros seremos nós, transformados quando os vejamos y nos ressuscitados, iremos con Cristo a la então nós cena seremos transformados de las bodas. e nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esas son las palabras de San Estas Pablo, são as palavras de São de Paulo aliento de consolo para los hijos, para os nietos y filhos, demás familiares netos e demais y familiares. toda esta congregación, E toda esta pela congregação, partida pela de nuestro partida hermano y amigo de nosso Humberto Pérez Ortiz. irmão e amigo Humberto Sean Pérez Ortiz. Estas palabras de San Que estas Pablo, palavras de São Paulo de aliento sejam de consolo e alento para el alma para a alma de cada uno de cada um de nós. de nosotros. Como yo les digo, reverendo E José como o Benjamín reverendo Pérez, José Benjamin Pérez já lhes disse, mañana en la noche amanhã se les avisará lhes será durante avisado el día de mañana cuándo va a ser quando la ocasión poderemos que estar no velório, estaremos en el velorio y luego e depois também en el funeral. no funeral. Estén al tanto para que todos los que Mantenham-se les sea informados posible estar en el funeral, para que todos aqueles que seja possível possam estar a la familia no de velório, Humberto acompanhando a Pérez família Ortiz, de Humberto E- Pérez Ortiz. también E que também possamos estar en el velorio. no seu velório. Ya todos sabemos Todos nós sabemos la labor tan importante o trabalho tão importante que llevó a cabo que ele realizou en la iglesia, na igreja, la cual o que nós señalaremos con más detalles en el assinalaremos velorio. com mais detalhe no velório. Quiero agradecer a los activistas Eu quero por agradecer aos su ativistas apoyo pelo seu en apoio todos los trabajos em todos os trabalhos que la embajada ha venido que a embaixada desarrollando esteve en desenvolvendo diferentes campos. em diferentes campos. También agradecerles E el agradecer-lhes respaldo também que me han dado en las redes sociales, o respaldo que deram Me nas conta. redes sociais, de Twitter, na minha conta do Twitter, @ Dr. William Soto, Dr. William Soto, en el blog William Soto no Santiago, blog williamsotosantiago.com y la página e na de la página Embajada Mundial da de Embaixada Activistas por Mundial la de Paz, Ativistas pela Paz, www.embajadadeactivistasporlapaz.com. de ativistas pela paz.com.
Y reitero la invitación Reitero o a convite todos mis amigos para todos os meus a amigos visitar mi blog para que visitem o meu blog y a seguirme en Twitter, e me donde seguirem no encontrarán Twitter, información actualizada onde encontrarão informações Dos trabalhos atualizadas que actualmente dos trabalhos que atualmente se están realizando estão en sendo pro desenvolvidos del bienestar em prol de la familia humana do bem-estar da família humana y de la paz integral e da del paz ser humano. do ser humano integral. A su vez, les recuerdo Ao mesmo tempo, quero recordar-lhes que estos son los únicos canales que estes de são os comunicación únicos canais em de rede comunicação que he creado em rede y a que través de tenho los criado. cuales estaremos e através deles em contato. estaremos em contato. a las personas que han abierto Aquelas pessoas cuentas que en abriram Facebook contas no y Facebook en otros sitios e de em outros internet lugares a da mi nombre, internet, em les meu nome, exhorto lhes para que se exorto abstengan de hacerlo para que se abstenham de fazer isso. y eliminen las Eliminem existentes, as existentes, ya que el uso já que o uso del nombre de una persona do nome de uma pessoa sin su autorización, sem a sua autorização, así como el publicar assim mensajes, como publicar imagens mensagens, e vídeos, imagens e vídeos, haciéndose pasar por se alguien, fazendo passar, en este caso por outro, mí, neste caso es por una mim, forma é uma forma de suplantación de suplantação, de y engano. constituye una conducta E isso constitui uma delictiva conduta sancionada por las leyes internacionales. delitiva E de cada sancionada país. por leis Les internacionais agradezco e de cada país. su comprensión Agradeço a sua compreensão y colaboración. e colaboração. Por otra parte, Por outro lado, quiero compartir eu con quero ustedes compartilhar com un vocês video um vídeo del foro do fórum Educando para no Educando Olvidar, para Não Esquecer, llevado a cabo en Caracas, que foi realizado em Venezuela. Caracas, na Venezuela. y el próximo domingo estaremos E no viendo próximo domingo el estaremos resto de las vendo o actividades restante das desarrolladas atividades por la embajada desenvolvidas en pela Venezuela Embaixada y Chile. na Venezuela e no Chile. Estamos trabajando Estamos y trabalhando continuaremos haciéndolo e continuaremos porque tenemos fazendo-o, el deseo porque temos um de desejo sumar acciones de somar as en la ações construcción de una cultura na construção de paz. de uma cultura de paz. Para esta ocasión, leemos en San Juan capítulo Nesta ocasião, 6, leremos no capítulo 6, versos de de 47 São João, al 58, a partir do versículo y 47 ao Deuteronomio 58, capítulo 8, e também no verso capítulo 1 al 8 de 3. Vamos Deuteronômio, a ir do a versículo 1 ao Deuteronomio 3. capítulo 8, Primeiramente, vamos ler em Deuteronômio, dice: no capítulo 8, do versículo 1 ao 3, onde nos diz: cuidaréis de poder por Todos os obra mandamentos todo que hoje vos mandamiento ordeno, que yo os ordeno hoy, guardareis para que viváis para y cumpri-los, seáis para que multiplicados vivais y entréis e vos y poseáis la multipliqueis. tierra que Jehová Entrais e possuais a prometió terra que con o Senhor juramento a vuestros jurou padres. aos vossos pais. Y te acordarás E te de todo el lembrarás camino de por todo donde o te ha caminho traído pelo Jehová qual o tu Senhor teu Dios Deus te guiou estos 40 no deserto, años en el desierto, nesses 40 anos, para afligirte, para te para humilhar, probarte, te para provar, saber lo que había en tu corazón, para saber o que estava si no habías teu de coração, guardar o no se sus guardaríeis mandamientos. ou não os seus Y te mandamentos. afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías afligiu, tú, ni tus padres E te fez ter la habían fome, conocido, e te sustentou para com hacerte maná, saber comida que no que solo tu de não pan conhecias, vivir el hombre, nem teus pais mas conheceram, de todo para fazer-te lo que saber sale que nem só de de la pão boca o de homem Jehová viverá, mas de vivirá toda a palavra que sai el hombre. da boca de Deus.
Que Dios bendiga nuestras Que Deus almas con su abençoe as nossas palabra almas com a sua y nos palavra permita e nos permita entendê-la. entenderla. El alimento espiritual O alimento espiritual en cada tiempo. em cada Pueden tempo. tomar Queiram asiento assentar-se, si tenham a tienen la bondade. El Señor Jesucristo en San Mateo O capítulo Senhor 4, Jesus Cristo verso 4 dice, esteve falando no capítulo 4 de no São Mateus, solamente de pan no versículo 4. vivir el Nem hombre, só de pão o homem sino de viverá, toda palabra que mas de sale toda a palavra que de la sai boca de Dios. da boca de Deus. Porque lo que sale de la boca de Dios Porque o que es sai da boca de Deus la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Este alimento espiritual Este alimento espiritual, en cada tiempo em Es cada tempo, la palabra de é Dios a palavra de prometida Deus para cada etapa prometida de su para pueblo, cada etapa do seu povo. tanto para el Antiguo Testamento, Tanto para o Antigo el Testamento, cual es tipo y figura del nuevo pacto, que era tipo e figura del Nuevo Testamento. do novo pacto, do Novo Testamento. Allá E lá, el maná, que era alimento para el aquele cuerpo, maná, que era o alimento para o representa corpo, al representava Mesías príncipe o Messias y por príncipe consiguiente e, al consequentemente, verbo, la palabra. o verbo, a palavra. Por eso É por isso es que la Escritura nos dice que a Escritura nos diz, en San Juan capítulo no capítulo 6 de 6, São João, versos 26 en adelante, dice, a partir do versículo 26 em diante, respondió Jesús y les dijo, Jesus De respondeu cierto, e de disse-lhes: cierto os digo, na verdade eu que vos me digo, buscáis, que vós me no porque buscais, no porque no habéis visto porque las señales, sino tendes porque visto sinais, comisteis el pan mas y porque os comestes do saciasteis. pão e vos saciastes. O sea que lo seguía Ou seja, que as pessoas o seguiam por las cosas materiales, pelas coisas por materiais, la comida. pela comida. Trabajad no por Ele la disse: comida trabalhai, que perece, não pela comida sino que por la perece, comida que a vida mas pela eterna comida permanece, que permanece para a vida la cual el eterna, Hijo del Hombre a qual o os dará. Filho do Homem vos dará, Porque a este señaló, porque porque a a este este señala Dios el Padre. o Pai escolheu. Y ahora la comida que a vida eterna permanece, E a comida que Dice- permanece para a vida eterna, Jesucristo que la dará, Jesus Cristo diz el Hijo del Hombre. que o Filho do Homem a dará. Luego, E em seguida, en el mismo capítulo 6, Nesse versos mesmo 32 capítulo en adelante, 6, dice, a partir do versículo 32 em diante, segue dizendo: los judíos dijeron, então os judeus lhe disseram: verso 30 en adelante le dijeron entonces, que sinais, pois, tu fazes para que vejamos Señal, e pues. creiamos em ti? haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Que obra tu fazes? Nuestros padres comieron el Os maná en el nossos pais desierto, comeram o maná no como está deserto. escrito, Como está escrito, como está escrito, pan del cielo les dio a Deus comer. deu-lhes a comer o Jesús pão do les céu. dijo, de cierto, os digo, Jesus disse-lhes: nos dio na verdade, Moisés na el verdade pan vos del digo, cielo, mas mi Padre Moisés os dá não lhes deu o pão do el céu, verdadero pan, mas meu Pai vos dá porque el o pan de verdadeiro Dios pão do céu. es aquel que descendió Porque del o pão de cielo Deus é aquele e que dá desceu vida do céu al mundo. e dá Dijeron- vida le ao dijeron, mundo. Señor, Lhe danos disseram: siempre Senhor, este pan. dá-nos Jesus sempre dijo, deste pão. Yo soy Jesus lhes disse: el pan de vida. eu sou o pão da vida. El que a mí viene Quem vem a no mim tendrá hambre. nunca terá fome, Y el que a mí e aquele que cree crê em mim
no tendrá jamais sed jamás. terá sede. Mas os he dicho que aunque me habéis Porém, visto, no Isso vos creéis. tenho dito, Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. que Y al que embora me viene, me tendes no visto, le echo não fuera. credes. porque descendí Tudo que del o Pai cielo, no para me hacer dá, mi voluntad, sino la virá a mim. voluntad E aquele del que que me vem a envió. mim, de maneira alguma Y o esta es la lançarei voluntad fora. del Padre Porque que eu me desci envió, do céu, não para que de fazer todo lo que me a diere, minha vontade, senão a vontade no daquele que pierda me yo enviou. nada, sino que lo E esta é a vontade resucite do Pai que me enviou. en el día postrero. Que todo aquele que me Y esta deu es la voluntad del que me ha enviado, não se perca, que todo mas que aquel eu que ve el Hijo y ressuscite no cree en último él, dia. tenga E esta é a vontade vida eterna. daquele que me Y enviou. yo le Que todo aquele resucitaré. que vê o Filho e creia Em nele el tenha dia vida posterior. eterna. E eu o ¿A ressuscitarei. quién va a resucitar el Cristo en el E día eu o posterior en ressuscitarei cuerpos no último dia. eternos, inmortales, E a quem Cristo incorruptibles ressuscitará y no último dia, glorificados? A los no corpo creyentes en eterno, él, imortal, incorruptível e que a glorificado, través aos de crentes las nele, diferentes etapas de la iglesia, que ao longo das ha diferentes muerto etapas da igreja, con su fe, morreram está com a sua em fé Cristo. colocada em Cristo. Esas personas Essas pessoas que han creído en Cristo, que han creram sido em Cristo, bautizadas en agua, que foram batizadas en na su água no nombre, seu nome, Cristo los ha bautizado que Cristo as con tenha Espíritu batizado com seu Santo, Espírito han Santo, nacido elas no reino nasceram de no Deus. reino de Deus. y por consiguiente Consequentemente, estas que são aunque aquelas hayan muerto pessoas físicamente, que, embora tenham morrido van al fisicamente, paraíso, siguen viviendo en sus cuerpos angelicales, foram ao paraíso, y cuando seguem Cristo vivendo em pase seus por el corpos paraíso, angelicais. E quando luego de Cristo terminar su obra de passe pelo intercesión en el paraíso, cielo, depois los que termine traerá a sua obra de intercessão no céu, en la as actualidad trará Cristo com ele. está en el cielo, Atualmente, en la casa de Cristo nuestro está Padre no céu, celestial, na casa do nosso en la Pai séptima Celestial, dimensión, na sétima dimensão. como sumo sacerdote haciendo Está ali intercesión como sumo por sacerdote todos fazendo los que le intercessão recibirán como único por todas as pessoas suficiente Salvador. que o recebem como seu único e Cuando suficiente Él Salvador. complete su iglesia, cuando Él Quando ele complete su completar labor, sua igreja, quando complete o seu saldrá trabalho, del trono de sairá do intercesión, trono de intercessão, se convertirá en el león se de la tribu de converterá no leão da tribo Judá de y Judá, tomará el título de propiedad, que tomará o es título de el propriedade, libro sellado con que é o 7 livro sellos, selado com 7 Apocalipsis, selos, capítulo 5, do capítulo 5 do Apocalipse. lo abrirá en el cielo y O vendrá abrirá con no él céu para reclamar e virá com ele a para todos reclamar a todos los que lo aqueles recibieron como Salvador, que han que o muerto, receberam como y los Salvador e que tenham resucitará en morrido. cuerpos glorificados, Os ressuscitará em y a los corpos que estemos glorificados. vivos, E nos aos que transformará. estivermos vivos, nos transformará. Esa es de la promesa Esta é a promessa para todos os crentes em Cristo, de todas de todas las as etapas de la iglesia da Igreja do del Senhor Señor Jesus Jesucristo. Cristo. Sigue diciendo, Continuo lendo aqui no capítulo 6 de São João, verso 47, agora no en adelante versículo del 47, capítulo 6 de San Juan, onde ele de disse: cierto, de Na cierto os digo, verdade eu vos digo, el que cree en mí aquele que crê em mim tiene vida eterna. tem vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto Vossos y pais murieron. comeram maná no Este es el deserto e pan que morreram. desciende del cielo, Este é o para pão que que desce do céu, el que de él come, para que todo aquele não que dele muera. coma, yo não soy pereça. el pan vivo eu que sou descendió del cielo. o pão vivo. Si alguno que comiere desceu de do este céu. pan, Se alguém Viverá comer deste pão, para siempre. viverá Y eternamente. el pan que yo le daré E o es pão mi que eu lhe carne, darei la é a cual minha yo daré carne, a por qual la dou vida del mundo. pela vida do mundo. Entonces los judíos contendían entre Então os sí, judeus diciendo, contendiam entre si, ¿cómo dizendo: puede este Como darnos pode a comer este su nos dar a carne? comer a sua carne? Jesús les dijo, de cierto Jesus lhes os respondeu: digo,
Na si verdade, no eu vos coméis la digo, carne del Hijo se del não Hombre comerdes a carne y do Filho bebéis do su Homem sangre, e beberdes o seu no sangue, tenéis vida não en tereis vosotros. vida em vós mesmos. El que come mi carne y bebe Aquele mi que come a sangre minha carne e bebe do tiene meu sangue vida tem eterna, a vida eterna, y yo e eu le o resucitaré ressuscitarei en el día no postrero, último dia. porque mi carne es Porque a verdadera minha comida carne y mi verdadeiramente é sangre comida es verdadera e meu bebida. sangue é El que verdadeiramente come mi carne bebida. y bebe mi sangre, Aquele que en come mí da minha carne e permanece, bebe do y meu yo sangue, en él. Como me em mim envió el Padre permanece e eu viviente, y yo nele. vivo por el Padre, Como asimismo el que me come, él también vivirá o por Pai mí. que vive me enviou e eu Este vivo es el pan pelo que Pai, descendió del cielo, assim aquele que no come como de vuestros mim, padres comieron el maná também y de mim murieron. e por mim El que viverá. come de este pan Este vivirá é o pão que desceu do eternamente. céu, não como os vossos pais que comeram maná e morreram. Comer Aquele que comer deste pão viverá la carne y eternamente. beber la sangre del Hijo del Hombre E comer a carne e beber o Cristo sangue do Filho do Homem, es creer de en Cristo, Cristo, isto é, crer em en Cristo, su sacrificio en la no cruz seu del Calvario sacrifício na cruz do Calvário y en su sangre e no seu sangue derramado derramada en na la cruz cruz del Calvario. do Creer Calvário. ese sacrificio que hizo con su Creer cuerpo físico Nesse sacrifício que ele fez com seu corpo físico e crer no sangue de al Cristo. creer. E ao La crer, persona está comiendo el cuerpo essa pessoa está comendo La o carne. corpo, a carne, e está bebendo tomando o sangue. la sangre. Por eso en la E foi por última isso cena que na tuvo última Cristo con ceia, sus discípulos, que Cristo teve com seus en discípulos, San Mateo capítulo 26, no capítulo 26 de versos São Mateus, capítulo 26, começando no versículo 26, daí em diante ele disse: versos de 26 en adelante dice, mientras comían, E enquanto tomó comiam, Jesús del pan y bendijo, Jesus tomou o y lo pão, partió, o abençoou, o partiu e deu aos discípulos, tomad, dizendo-lhes: comed, esto tomai e es comei, mi cuerpo. isto é o meu corpo. Está representando su O seu cuerpo corpo físico, físico, ele em está pão. representando-o no pão. y tomando la copa y habiendo dado gracias, E les tomando dio o cálice, diciendo, deu bebed graças de ella todos, porque esto es mi sangre e lhes del deu, nuevo dizendo: pacto, tomai dele todos, que porque por este é o meu muchos es sangue, derramada para o sangue do remisión novo pacto, que é derramado por pecados. muitos para a remissão dos y está pecados. representando su sangre, Ali estava representando o seu sangue no vinho. así como en representación Do mesmo del modo cuerpo como de Cristo, Na representação do que corpo de sería Cristo, crucificado, que seria crucificado, y en representación de la sangre de e na Cristo, que sería representação do sangue de derramado en la Cristo, cruz del Calvario, que seria derramado na cruz do Calvário, se toma la Santa Cena en donde se en tomaria nombre de Cristo a Santa Ceia se come el pan em memória de de la Cristo, Santa Cena como tipo y figura del cuerpo porque de se Cristo come o que pão fue da Santa crucificado, Ceia como tipo e y se come el figura vino do corpo como de tipo y Cristo figura de la sangre de Cristo que fue derramada que foi en la cruz crucificado, del Calvario, e se toma o vinho como tipo e en figura recuerdo, en do memoria sangue de Cristo que foi derramado na cruz do de Calvário, Cristo. Y em lembrança su sacrificio comemoração para nosotros de Cristo e do seu cruz sacrifício por nós del Calvário. na cruz do Calvário. es un memorial, A Santa Ceia la Santa Cena, é uma celebração, como el lavatorio de pies, é uma también es recordação, assim memorial como o lava-pés também en el cual é um memorial no qual nos mantenemos nos recordando mantemos lembrando que Cristo, que como Cristo, sumo sacerdote como su sumo sangre, sacerdote, nos mantiene limpios nos de todo mantém pecado. limpos
de todo Porque quando pecado com seu cometemos sangue. algum erro, Porque quando nós falso pecado, cometemos algum o erro, confessamos a Cristo, alguma e falha ou Cristo pecado, os nos confessamos perdona a e com Cristo. sangue nos limpia de todo pecado e assim nos E mantiene Cristo nos limpios perdoa e com seu delante sangue de nos Deus. limpa Por de isso, todo a igreja pecado e assim nos mantém Senhor Jesus limpos Cristo diante de Deus. é uma igreja Por isso, a igreja do sin Senhor Jesus mancha Cristo y é sin uma arrugas, igreja sem mancha e sem porque ruga, Cristo la mantiene porque limpia Cristo a con mantém limpa com seu su sangue sangre. Y por consiguiente, e, a cada consequentemente, mantém limpo miembro a cada del membro cuerpo místico de do corpo Cristo. místico de Cristo. A través de las diferentes Através etapas das de la iglesia del diferentes Señor etapas da Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, se ha estado proclamando el mensaje esteve de se Cristo, proclamando del a Evangelio mensagem de Cristo, do Evangelho de Cristo. y el mensaje que viene para cada etapa de su iglesia E a mensagem que vem es la palabra para cada del etapa Señor siendo revelada a los creyentes de sua caridad igreja é a palavra do Senhor, en el cumplimiento de lo que Dios sendo ha prometido revelada para aos cada crentes de etapa cada era, de la iglesia. no cumprimento do que E Deus lo que está prometeu para prometido cada para cada etapa da etapa, igreja. E o que esse está predicado, prometido para cada etapa Cristo lo cumple é pregado, y ese es el alimento Cristo espiritual cumpre para el isso. alma, E esse é o cada alimento creyente. espiritual para a alma porque de cada Cristo crente. es el verbo, la Porque palabra, Cristo é o verbo, y é a cuando se palavra. cumple esa parte de la E palabra, quando se cumpre essa parte se da está palavra, cumpliendo esa parte de Cristo está se cumprindo y essa parte el de que Cristo. escucha E aquele que escuta y recibe la e revelación recebe a revelação de dessa la palavra palabra de de Dios para el Deus tiempo en que vive, para o tempo em que vive, al recibirla y ao recebê-la creerla, e crer nela, está comiendo essa pessoa está el comendo alimento espiritual o alimento para el espiritual que le ha tocado para o vivir, tempo em que está vivendo. como para otros tiempos. Assim como, vejam, para Vean outros ustedes, tempos, el alimento se representa, como el alimento espiritual se se representa representava como o el alimento maná espiritual? No maná. en Apocalipsis E no capítulo 2 do Apocalipse, capítulo 12, verso 17, no versículo 17, donde nos dice el que nos tiene diz: oído para quem tem el que ouvidos, tiene oído ouça oiga lo que el Espíritu o que o dice a las Espírito iglesias. diz às igrejas. O sea que es Cristo Ou en el Espíritu seja, Santo hablándole É Cristo em Espírito a sua Santo que igreja está de falando edad à sua em igreja edad. de era em era. al que venciere, Ao que vencer, daré a comer del maná eu lhe darei a escondido. comer do maná escondido. El maná escondido, la palabra O maná escondido é a revelada palavra revelada para cada tempo. para cada tiempo. Y le daré una piedra E lhe darei blanca uma pedra y branca. y la piedrecita un E na nombre, pedra y escrito la um piedrecita novo escrito nome un nombre que ninguém conhece, nuevo, el cual ninguno senão conoce sino aquel que lo aquele recibe. que o recebe. Vean que Então muchas observem. bendiciones promete Cristo Muitas bênçãos Cristo prometeu los creyentes en él que para forman os crentes nele, su iglesia. que formam a sua igreja. Aquí E nós encontramos que aqui Cristo es el maná, que Cristo el pan é o maná, que descendió del cielo. ele é o pão que desceu do Y céu. por consiguiente, E, consequentemente, Cristo siendo el verbo, la sendo palabra, Cristo o Verbo, a palavra, que se hizo carne que y se habitó fez entre los carne, seres humanos, e habitou entre os conforme seres San Juan humanos, capítulo verso 14, conforme São João capítulo 1, la palabra versículo 14, de Dios a palavra de Deus es Cristo é Cristo en forma de letra, em forma de palabra, letra, em forma de palavra en escrita, forma de palabra na forma hablada. de palavra falada. Y cuando se cumple lo que él E quando se ha cumpre prometido, o que ele prometeu, sigue siendo Cristo en Cristo forma continua sendo de palabra cumplida.
na forma de palavra cumprida. Y el que come de ese pan E aquela pessoa que coma deste Ou pão, seja, ou que seja, aquela crê, pessoa que crê, está espiritualmente espiritualmente comiendo essa pessoa ese alimento está espiritual comendo para esse alimento el espiritual tiempo para o que le tempo toca vivir. em que lhe corresponda viver. El alimento espiritual para O el tiempo alimento en que la persona espiritual le toca para o tempo em vivir que a pessoa está es vivendo lo que Dios ha prometido é aquilo que hacer Deus y lo prometeu hace. fazer, Y eso es e que faz. Cristo, e isto é la palabra Cristo, hecha é a una palavra realidad en medio del pueblo. feita uma realidade no meio do povo. Por lo tanto, Portanto, de etapa en etapa, de etapa em etapa, hay alimento espiritual há alimento espiritual que trae un despertamiento espiritual, que traz un um avivamiento despertamento espiritual, um avivamento alma. espiritual del ser humano. para a alma do ser Por eso humano. es que Cristo dice, "Mis Por isso é palabras que son Cristo disse espíritu no y son capítulo vida". 6 de São João: minhas palavras são espírito e são Es vida. importante É importante conocer conhecermos cuál ha sido la palabra qual foi a prometida palavra de Dios para cada tiempo que y Deus sobre prometeu todo para cada tempo la que corresponde e, sobretudo, a nuestro tiempo. a palavra prometida El para o mensaje nosso de Dios tempo. A para nuestro mensagem tiempo, de Deus para o nosso el tempo, cual está prometido a qual está prometida en las promesas que tienen que nas ser promessas que terão de ser neste cumpridas cumplidas tiempo neste final. tempo final. Ese alimento espiritual Esse alimento espiritual nos alimenta espiritualmente, nos alimenta nos fortalece, nos espiritualmente, hace fuertes nos fortalece, para seguir adelante, nos torna sirviendo a fortes Cristo para todos los seguirmos días adiante, servindo a nossa vida, Cristo todos os até dias da chegar nossa vida, a nuestra até chegarmos à nossa transformação, transformação, a nuestra à nossa glorificação. glorificación en la segunda venida de Cristo, Na segunda vinda de Cristo, porque Él viene para porque Ele virá resucitar los para muertos creyentes ressuscitar en Él y para transformar aos crentes nele a que los que morreram están vivos e para transformar en ese tiempo. aos que estivermos vivendo neste tempo. El alimento espiritual O alimento espiritual en cada tiempo, em cada tempo. así como se tipifica el Así alimento como espiritual en el maná O alimento espiritual está representado no maná y también es tipificado também está representado con otros símbolos. com outros símbolos. El reverendo William Branham E o reverendo William Branham representó el alimento espiritual representou o alimento espiritual de edades pasadas, das eras por passadas, ejemplo, como, por exemplo, con conejos para alimentar representou a com creyentes coelhos espiritualmente. para O alimentar sea, el alimento espiritual de la espiritualmente palabra aos de Dios crentes. para Ou seja, tiempos pasados, o alimento espiritual da palavra de sobretudo Deus para a para os sétima tempos etapa da passados igreja, e, sobretudo, foi para a representado sétima era da igreja, en foi representado animalitos. em animaizinhos. Y para nuestro tiempo E para o es nosso representado tempo, en ardillas, Está representado Lo cual em esquilos, representa que representa la revelación a revelação del Apocalipsis, do la Apocalipse, revelación de los siete a revelação dos sete sellos del selos libro del Apocalipsis, do livro do Apocalipse, como alimento espiritual como o alimento para espiritual nuestra alma, para a nossa alma, para fortalecernos para nos fortalecer y mantenernos e assim firmes nos mantermos firmes en el Evangelio de Cristo, no Evangelho de sirviéndole Cristo, todos los días de nuestra servindo-o vida, em todos os dias da nossa vida nuestra e transformación esperando muy pela rápida. nossa transformação e rápida. Así, Assim, han estado esperando también en otros tiempos também em outros tempos, los os creyentes crentes en Cristo em Cristo han estado esperando estiveram la segunda venida de esperando Cristo, a segunda vinda de Cristo, la resurrección de los a muertos en ressurreição dos Cristo mortos em Cristo y la transformación e a de los transformação creyentes vivos. dos crentes vivos. Y ahora nos ha tocado a nosotros en este tiempo E agora, neste esperar tempo, nos correspondeu la segunda venida de esperar a Cristo segunda vinda de Cristo
la resurrección de a los muertos ressurreição dos creyentes en mortos Cristo crentes nele, y la transformación nuestra a nossa transformação, son promesas porque estas são que promessas tienen que ser que cumplidas terão de ser cumpridas. y los que viven E aqueles que estão en cada vivendo tiempo la han estado esperando y todavía continuamos esperando esas promesas em cada tempo porque en algún momento Él las va a cumplir estiveram esperando cada una en su debido momento. e ainda continuam esperando essas Y promessas, siempre porque em algum momento viene Ele el as alimento cumprirá, espiritual cada uma delas Nos dá no la seu fé. devido momento. y hace crecer E en sempre nuestra vem fe o alimento espiritual para creer que y nos dá esperar fé el e nos cumplimiento faz crescermos em nossa de fé, esas promesas. para crermos e esperarmos o cumprimento Porque lo que dessas Dios va a promessas. hacer está Porque o que Deus fará ya já está profetizado, profetizado, ya está en la já está na escrita, palavra escrita. y lo que Dios hace E aquilo que Deus faz es hacer una realidad é tornar lo que realidade Él aquilo que Ele prometió prometeu y está e que já está escrito. escrito. Y eso es Isso é el alimento o espiritual alimento espiritual que nos es dado, que nos é dado, el mensaje de parte de Dios é a que nos es mensagem dado, que nos é dada da para parte de Deus, que nuestra fe esté para que a fundada nossa en fé Cristo y esteja fundamentada Su em palavra. Cristo e na porque Sua Él es el palavra, verbo, porque Ele la é palabra. o Verbo, a palavra. Así como hay alimento para el E do cuerpo mesmo modo físico, como há alimento para o corpo hay físico, alimento há alimento alma. para a alma. el que no alimenta su A pessoa cuerpo que não alimente o seu se corpo debilita enfraquece y muere e físicamente. morre fisicamente. Y el que no E a alimenta pessoa su que não alimente a alma sua alma con la palabra com de a Dios, palavra de Deus se debilita enfraquece espiritualmente 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 e morre porque espiritualmente. se alimenta Mas a en el alma pessoa con la palabra de Dios Que alimente a sua alma com a palavra de Deus fuerte, permanece forte, en buena salud em boa saúde espiritual, y vive, vive está vivo espiritualmente e está viva y espiritualmente. espera E ela las espera promesas de Dios as promessas de para el Deus tiempo para o que le tempo toca vivir. em que lhe corresponde Así ha sido de viver. edad en edad, Assim foi de era em era, de etapa em etapa, na igreja do Senhor Jesus Cristo. para E nosotros assim que também vivimos é hoje, en este tiempo. para nós que vivemos neste tempo. Mantenga bien Você se su mantenha dieta bem espiritual, com a sua dieta la espiritual, dieta que corresponde a a nuestro dieta que corresponde ao nosso tempo. tiempo, por cuanto vivimos E porquanto nós vivemos en el occidente, aqui no Ocidente, el continente no americano, continente americano, en donde se pone onde el o sol, sol se põe, y el sol se pone en la tarde, porque o sol se põe la comida espiritual tardinha. para este tiempo, e a para la comida iglesia, espiritual para este es tempo, para a una cena igreja, espiritual é uma comida, é uma ceia, é um jantar espiritual de palavra de Deus alimentar para alimentar nuestra alma. a nossa alma. No descuide Não se descuide su dieta da espiritual. sua dieta espiritual. Mantenga su dieta espiritual Mantenha para a sua mantener dieta su espiritual salud espiritual para que se mantenha para con Dios, com a sua saúde espiritual para com Deus, comiendo comendo de de Cristo Cristo la palabra, a el palavra, verbo, y o Verbo, siendo fortalecidos e assim por su espíritu. sendo fortalecido Recuerden que así pelo seu Espírito. como la comida Lembrem-se de que, física assim como a comida física se convierte se en vida, converte en células em vida, de vida em para células el de cuerpo vida nuestro, para o nosso corpo físico, la palabra de Dios assim a palavra de es Deus, nuestro alimento espiritual que é o para nosso el alma, alimento espiritual para a se alma, convierte en células também se espirituales converte para em nuestra células espirituais alma, para crecer. para a nossa alma, para Recuerden que la fe crescermos. viene por el oír Recordem que a fé La vem pelo palavra do ouvir Senhor. a palavra do Senhor. y
Así como nace E la assim fe como por a el fé nasce oír la palabra, pelo ouvir a palavra, crece la fe a fé al também continuar cresce escuchando, por continuarmos e recebendo a escutando e palavra do recebendo Senhor, a palavra do lo Senhor, cual es comiendo, que é comiendo el alimento comendo o espiritual alimento espiritual para para o nosso nuestro tempo. Dios quiere Deus quer hijos e hijas filhos e filhas saludables, saudáveis espiritualmente bien e bem alimentados. alimentados. Y como la cena es E como o jantar la comida más fuerte é a que comida normalmente mais forte que normalmente se usa la mayor parte de las na familias, maioria das famílias, la comida para nuestro a comida tiempo para o nosso tempo es la más fuerte, é a mais forte. es la comida É a espiritual comida espiritual de la revelación da revelação del libro do livro selado sellado con 7 com sellos, 7 selos. la revelación É a revelação contida contenida en este libro, nesse livro los 7 sellos dos 7 selos, de Apocalipsis, do capítulo 5 do Apocalipse, verso a 1 partir do adelante, versículo em el diante, cual trae el ángel fuerte o qual desciende o del anjo cielo en forte que Apocalipsis, desce do céu capítulo o 10, traz no Apocalipse capítulo luego 10, lo da a comer e depois a Juan el o apóstol dá a comer para para o apóstolo João, que profetice para que ele profetize, con profetize y de do que lo que él comió. e com o que ele Fue comeu. dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Foi doce na sua boca, mas amargo no Dulce seu al ventre. comer, Doce e ao hablarlo, comer, pero luego e ao por falá-lo. causa de las Mas depois, persecuciones, por causa das perseguições, se siente se sente amarguras o amargo, por las as amarguras, persecuciones pelas que él perseguições pasaría, que ele y passaria. él es tipo y figura E ele de la iglesia del Señor representa, Jesucristo, é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus sus Cristo, mensajeros e dos seus de etapa en mensageiros, etapa, de etapa em etapa, comiendo comendo la palabra a palavra para el tiempo para o tempo que les toca vivir. em que lhes corresponda viver, Es para este tiempo e principalmente para esse tempo, en donde onde lo que sucedió aquilo con que Juan, sucedeu com João, subiendo al cielo, y subindo viendo ao todo céu, lo que, e vendo tudo lhe o foi que lhe foi mostrado, y luego viendo al ángel fuerte que descendió del depois cielo con vendo el libro o abierto anjo en su forte que mano, desce do céu, com o livro aberto em sua mão, representa e lo que entregando-lhe, Dios hará e isso representa o que Deus fará neste tempo final, com a sua igreja, iglesia, trayéndole lhe trazendo el título de o propiedad título de propriedade y revelándole por e, consiguiente consequentemente, lhe revelando el misterio contenido o en mistério esos sellos contido nesses selos do Apocalipse capítulo 5, 5, los cuales fueron abiertos esos sellos en el selos que foram abertos no céu, cielo, el séptimo com sello, exceção do sétimo selo, que es que é la segunda vinda de Cristo, a segunda la vinda de venida del Cristo, ángel fuerte, a vinda do con el anjo grito abierto forte, en su mano. com o livro aberto na sua mão. Mistério que lhe será revelado, Mistério que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, para recibir la para fe, que receba a fé, para ser llevada con Cristo a la transformada cena, e levada de com las bodas del Cristo Cordeiro. à Por eso, ceia das bodas do así Cordeiro. como Cristo habló en cada Por isso, etapa, como Cristo sua falou em igreja, cada etapa da sua y usó igreja, diferentes a sua igreja, mensajeros e para usou hablarle diferentes a través de ellos mensageiros a su iglesia, para falar para esse através tempo deles final à sua le igreja, en forma para este consecutiva, tempo final. y eso es la voz de Cristo clamando Lhe como falará cuando de rugió, forma y consecutiva. 7 turnos emitiendo E sus isso voces, é a e o voz de contenido Cristo clamando como um leão de lo quando que ruge. revela en 7 esos trovões 7 emitindo tronos suas es el vozes. misterio E o de la conteúdo segunda do que venida estes de 7 Cristo. trovões revelam é o mistério da segunda vinda de Cristo, no fue que revelado não foi a la revelado à igreja em tempos passados, pero que será revelado mas que en será este tiempo final, revelado neste tempo para final, obtener la fe, para ser para que transformados obtenha a y fé llevados para con ser Cristo transformada e levada a com la Cristo cena à ceia de das las bodas do bodas Cordeiro. del Cordero.
Los 7 truenos del ángel fuerte que desciende del cielo de e os Cristo 7 trovões nos dará de la fe, Cristo, do anjo forte que desce do nos dará céu, la fe nos para dará ser fé para sermos transformados transformados y llevados e con levados Cristo a com la cena Cristo à de ceia las bodas del das Cordero. bodas do Cordeiro. Por lo tanto, Portanto, ese alimento espiritual que esse estaremos alimento comiendo en este espiritual tiempo que nós estaremos comendo dará neste fé tempo nos para dará ser fé transformados para sermos transformados. alrededor E de esa palabra revelada será em torno dessa palavra que se revelada materializará se materializará nuestra a transformación. nossa transformação. Por eso es tan E importante por isso é que é tão importante el alimento espiritual o para el alimento alma, espiritual para a del alma, tiempo en que la do persona tempo em que a pessoa está le toca vivendo. vivir. El alimento O espiritual alimento espiritual en cada tiempo. em cada tempo. Y ahora, reconociendo el tiempo E que assim, nos ha tocado reconhecendo o vivir, tempo que nos correspondeu viver, recibimos el alimento espiritual nós recebemos o alimento espiritual Nuestra para a alma. nossa alma, para que se materialice alrededor para que em torno dessa dessa palavra, palavra, desse alimento, se Nuestra materialize a nossa transformação. y luego el E em rapto o seguida, arrebatamiento o rapto ou para ir arrebatamento con Cristo a la cena para irmos com de las Cristo bodas del Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. Si hay una persona que E todavía se no aqui recibe a houver Cristo alguma como pessoa Salvador, que ainda não recebeu lo Cristo puede como hacer seu en estos Salvador, momentos. pode fazer isto Estaremos nestes orando por momentos. usted para E que nós Cristo estaremos orando le por reciba você, para que Cristo lhe receba, lhe le perdoe perdone e lhe dê y le dé vida eterna. a vida eterna. No hay otro Salvador. Não há solamente outro hay uno, su Salvador. nombre es Há somente Senhor um, e seu nome é Senhor Cristo. Jesus Cristo. Cristo del que Ele come disse: mi carne y bebe mi aquele sangre que tiene, coma minha carne e beba o meu eterna. sangue y tem también vida dice, el que eterna. no come mi carne y bebe mi E sangre disse no também: tiene vida. aquele O sea, no tiene que vida não eterna. come a minha carne e nem beba meu sangue Portanto, não la tem eterna vida. está Ou seja, que não tem vida ligada eterna. a Portanto, Cristo, a vida eterna que está es ligada a Cristo, el que tiene que é unicamente la vida eterna, quem tem a vida la eterna, exclusividad de la vida eterna tem para a impartirla exclusividade da vida a eterna los que lo reciben como para único reparti-la y com aqueles suficiente que o Salvador. recebam como seu único e suficiente Salvador. En las diferentes naciones también puede venir a los Vocês pies de também que Cristo, estão los nas que diferentes todavía nações, no lo han hecho podem para que vir aos Cristo pés de los Cristo, reciba se ainda não o lhes dê fizeram, para que Cristo vida lhes eterna. receba e lhes dê Cristo a dijo, mis vida ovejas eterna. oyen mi voz, Cristo disse: as minhas me ovelhas siguen, escutam a minha voz, e eu las elas me conozco, e lhes seguem, dou eu as conheço vida e lhes eterna, dou e a não vida eterna. perecerán Jamais jamás. Mi Padre perecerão. que me las dio es mayor O meu Pai que me que as deu todos, é maior do que y nadie todos, las puede arrebatar e de la ninguém mano pode arrebatá-las de mi Padre. da mão Yo de y meu el Pai. Padre, una Eu e o Pai cosa somos. somos um. San Juan capítulo São João 10, capítulo 10, versos 27 do versículo al 27 30. ao También 30. dice, E ele disse também: el que es de Dios, quem é de Deus, la voz escuta de Dios a oye. voz de Deus. El que es de Dios, Aquele que é de Deus, escucha escuta a la voz voz de Dios. de Deus. No hay otra forma E não há outra forma de recibir y para de se recibir receber ou para se receber la vida eterna. a vida eterna. El que es de Dios, Aquele que las é de Deus, palabras de Dios oye. ouve a voz de Deus. Y los que no quieren escucharlo, miren lo que E Cristo aqueles dice. que não querem escutá-lo, vejam Por bem esto no las o oís que Cristo vosotros, disse. porque no sois de Dios. Por isso A não los que as no ouvis, querían escuchar la voz de porque Dios vós não sois de hablando Deus. a través de Jesús. Aqueles que não queriam escutar a voz de Deus, Eso falando Ele através de disse. Jesus. Foi isso que ele siempre disse. habló la E verdad. ele sempre falou a verdade. Aún él dice, yo soy el camino, la Ele verdad disse y la vida, também: y eu nadie sou o viene al caminho, Padre a sino por mí. verdade e a San vida. Juan capítulo Ninguém 14, vem ao Pai verso senão por mim.
São 6. João capítulo Y el 14, verso que le versículo había citado 6. antes es San Juan capítulo 8, verso E o que lhe citei 47. anteriormente está no Es una capítulo bendición 8 y de São João, privilegio versículo grande 47. E é uma haber recibido bênção a Cristo como nuestro Salvador, e um haber grande escuchado su privilégio voz, su palabra, su termos mensaje, recebido Cristo como su nosso evangelio, Salvador, y tendo continuar escutado a sua palavra, a sua escuchando su voz, voz a sua y mensagem, así o seu evangelho, alimentando nuestra e alma. assim continuar ouvindo a sua voz Nos e identifica alimentando a como nossa alma, personas que hemos escuchado su voz o que y nos identifica continuamos escuchando como su voz pessoas que temos y ouvido a estamos sua voz comiendo e continuamos carne escutando a sua voz. del Hijo del Hombre E estamos comendo y a carne do Filho bebiendo do su Homem. sangre. E estamos bebendo Em do seu termos sangue. Isso espirituais. em termos espirituais. Al recibir el Espíritu Santo, Ao estamos recebermos o recebendo Espírito Santo, nós a vida estamos de la recebendo a vida do sangue. estamos tomando Estamos tomando la vida de la sangre, a vida do sangue, que es e que é el Espíritu o Santo. Espírito Santo. Y así es como tenemos la sangre de E Cristo assim como nós temos aplicada acá o sangue de en Cristo nuestro corazón. aplicado aqui no nosso coração. Vamos a estar en pie para orar por Vamos las ficar personas em que pé han venido para al pie de orarmos Cristo en pelas estos pessoas que momentos, vieram em aos diferentes pés de Cristo naciones. nesses momentos, nas diferentes nações. con nuestros ojos cerrados y nuestras Com os manos nossos levantadas olhos a Cristo al fechados, cielo. nossas mãos levantadas Padre aos nuestro que céus para estás en los Cristo. cielos, vengo a ti en el nombre del Pai Señor nosso Jesucristo que con estás no todas céu, estas personas eu venho a que Ti estão no recebendo nome a do Cristo Senhor como Jesus Salvador, Cristo, com todas em essas diferentes pessoas países, que estão aceitando Cristo diferentes como iglesias, Salvador nos diferentes países, diferentes em diferentes congregaciones igrejas, y en diferentes em naciones. diferentes nações Señor, recíbelos en tu reino, te lo ruego, en el nombre e diferentes del Señor congregações. Jesucristo. Amén. Senhor, eu te Y rogo ahora que as repitan conmigo esta recebas oración los que han venido a los pies de Cristo, no Teu reino, en estos no nome do momentos. Senhor Jesus Cristo. Amém. Señor E agora Jesucristo, repitam comigo essa oração, todos que escuché la vieram aos pés predicación de de tu Cristo evangelio nesses y momentos. nació tu Senhor fe. Jesus Cristo, escutei a coração. pregação do Teu Evangelho Creo en ti e con a toda Tua mi fé alma. nasceu no meu coração. Creo Eu creio em Ti en tu primera com venida toda a minha alma. Creio y na creo Tua en tu primeira nombre vinda. como el único nombre Creio no bajo Teu el nome cielo, como o único nome dado debaixo aos do céu homens, dado em aos que homens, podemos em que nós ser podemos salvos. ser salvos. E creio Creo en tu muerte na en la Tua cruz del morte, Calvario, na cruz do como Calvário, sacrificio de expiación como sacrifício da por nuestros expiação pecados. pelos nossos pecados. Reconozco que soy pecador Reconheço y que eu sou necesito pecador e que necessito Salvador. Salvador. Doy testimonio público de tu fe en mí Dou testemunho y de público mi da fe en Tua ti, fé em y mim, te recibo da minha fé em Ti. como mi único E eu y te aceito suficiente como meu Salvador. único e Te suficiente ruego Salvador. perdones mis pecados Eu te y con rogo tu que sangre perdoes os meus me limpies pecados, de todo pecado que me limpes de todo y me pecado com Teu bautices con sangue, Espíritu Santo y fuego. que me batizes Creo com que yo sea Espírito Santo e bautizado fogo. en agua en tu nombre. Logo depois que eu E seja produzcas batizado em na mim água no Teu nome el nuevo e que nacimiento. produzas um novo nascimento Quiero em nacer mim. en tu reino. Eu Quiero quero vivir nascer no Teu reino. eternamente Eu quero contigo viver en tu contigo reino. eternamente no Haz Teu una reino. realidad en mi vida la salvación Faça da que salvação ganaste para que Tu mí ganhaste para mim en na la cruz cruz do del Calvário Te lo ruego uma realidade en na tu minha nombre vida. eterno y glorioso, Eu te rogo no Teu Señor nome eterno e Jesucristo. glorioso, Senhor Amém. Jesus Cristo. Y amén. Amém e amém. Los que están recibiendo a Cristo E como todos Salvador vocês en que esta estão ocasión, recebendo Cristo como Salvador nesta ocasião, preguntarán desde lo profundo de su desde o corazón, profundo do seu coração me perguntarão: ¿cuándo me pueden quando bautizar? podem Quiero me ser batizar? bautizado en agua, Eu quero ser mais batizado na pronto água possível, o mais no rápido nome possível, no do nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo. porque Ele dijo, Porque Ele "Id por todo disse: el mundo Ide por predicar todo el mundo e evangelio pregai o Evangelho a para toda criatura. El que creyere Quem crer y fuere e for bautizado batizado será será salvo, salvo, mas el que no mas creyere quem não crer será condenado. será condenado. ¿Cuándo me pueden Quando bautizar? podem me batizar? Bien pueden ser bautizados E vocês podem ser batizados. com Espírito Santo, Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e el fogo nuevo nacimiento, e produza um novo nascimento em el vocês. bautismo en agua O batismo não na quita os água pecados. não tira os pecados, es tipológico, es la Isso sangre é de Cristo simbólico. la que nos limpia mas o sangue de Cristo de é todo que nos pecado. limpa de todo pecado. El mismo Cristo O próprio fue bautizado Cristo por Juan foi el batizado Bautista por João Batista
o Quando qual lo queria bautizar, não e queria Jesus batizá-lo. dijo, E Jesus lhe conviene disse: cumprir convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. E se Jesus E tuvo se necesidad de Jesus ser bautizado teve por Juan, necessidade de ser batizado quanto por más João, nosotros tenemos muito necesidad mais nós temos de a ser necessidade bautizados, de sermos batizados, es mesmo tipológico. sendo simbólico. En el bautismo en agua, No batismo na água, la persona a pessoa se identifica com Cristo en su muerte, na sua morte, no seu sepultura sepultamento y e na resurrección. sua ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo qual também é um memorial, uma celebração, como é a Santa Ceia e também o lava-pés. de pies. Quando a pessoa recebe Cristo, ela morre para o mundo. Quando o ministro está submerge nas águas batismais, simbolicamente esta pessoa está sendo sepultada. Quando levanta das águas do batismo, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna, com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim é a simbologia e o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Nos continuamos viendo estos días E nestes dias, y también continuaremos el nos domingo vendo, próximo. como também no próximo Que Dios domingo. les bendiga, Que Deus lhes abençoe les guarde e guarde a todos. a todos. Dejo con E ustedes deixo com vocês aqui al reverendo José o Benjamín reverendo Pérez, José Benjamin Pérez. aquí. E em cada Y en cada país, país dejo el ministro eu vou deixar o correspondiente para que ministro les correspondente indique a para las que personas lhes que han recibido mostre a Cristo cómo se a debe para ser vocês bautizados en agua en el todas as nombre pessoas que receberam del Cristo. Señor Jesucristo. Lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Que Cristo. Dios Que Deus lhes abençoe y les guarde a todos. e guarde a todos.